E chegamos ao nosso último filósofo pré-socrático. A gente vai falar agora do Demócrito, tá? O Demócrito, ele viveu em Abdera, tá? Ele nasceu ele nasceu em 460 a.C. e morreu em 371 a.C. Ele é conhecido sobretudo por ser um dos criadores da ideia de que tudo é formado por átomos. Tá? Uma ideia bastante revolucionária, né? O Demócrito, ele é classificado como um pré-socrático, porém, ele viveu, ele nasceu 10 anos depois de Sócrates, né? Ele era 10 anos mais velho que Sócrates e morreu 30 anos depois da morte de Sócrates. Então, ele viveu mais que Sócrates e ele era mais velho, não, ele era mais novo, né, que Sócrates, 10 anos. Ele viveu 30 anos a mais, 20 anos a mais, né? Ah, matemática não é meu forte, gente. Faz aí, ó, calculadora. Então, ele era mais velho que o Sócrates, né? Então, mas ele é considerado um pré-socrático, tá? Há uma história, né, sobre ele, curiosidade sobre ele, né? Há uma história que afirma, tá, que em um porto mediterrâneo ele encontrou um carregador que era bastante esperto. Ele comprou esse carregador, né? O carregador era um escravo, né? Ele comprou esse carregador e transformou ele em seu secretário, tá? Esse carregador seria o Protágoras, tá? Um dos filósofos sofistas mais conhecidos. A gente vai falar deles também, tá? Não hoje, né? Mas a gente vai falar dele. O Demócrito, ele era muito sábio, né? Ele era conhecedor de uma infinidade de temas, né? Ele se saía bem em todos os temas que ele se arriscava a falar, a defender, tá? Quando ele era jovem, ele recebeu uma herança bastante grande e ele usou essa herança para viajar por várias cidades do Mediterrâneo. Então ele viajou muito e aí ele adquiriu muito conhecimento, ele teve muitas ideias. Quando o dinheiro da herança terminou, ele voltou para casa e aí ele conseguiu, né? Ele começou a desenvolver as próprias ideias dele, né? Ele começou a botar em prática todo o conhecimento dele. Então, o Demócrito, ele foi criador de uma obra extensa, tá? Então, disse, né, que o Platão teria mandado queimar os livros dele, tá? Porque ele teria muitos livros, e aí o Platão mandou queimar os livros dele, e um dos discípulos, né, uma das pessoas, né, que o Platão mandou, teria falado para ele que seria impossível juntar todos os exemplares da obra dele, porque ele escreveu muitas coisas, tá? Era muito numeroso, tá? Só que o que aconteceu? Nem todos esses escritos, nem todos esses livros sobreviveram, tá? Alguns foram destruídos, foram perdidos no tempo e tal. Mas a lista de livros conhecidos atualmente chega a 70 livros, tá? Ele escreveu sobre física, sobre ética, geometria, geografia, matemática, filosofia, uma infinidade de coisas, tá? E ele defendia que tudo é composto de átomos. Veja bem, olha, lá naquela época, né, lá em 500, né, já 300 a.C., já se falava em átomo. Interessante isso, né? E já se falava não, né? Ele, né, já falava em átomo. Então, peraí que eu me perdi aqui. Já falei para vocês que eu dou aula lendo, né? Então ele defendia que tudo era de átomo. Junto com Leucipo era um outro filósofo, né? O Demócrito, ele estudou o atomicismo, né? Ele foi criador do atomicismo, né? Junto com o Leucipo, o Demócrito, né? Os dois foram os criadores aí, né? A preocupação desses filósofos, né, dos dois, era entender como a natureza é constituída, quais são os seus elementos mais básicos e por que acontece tantas transformações, né, que a gente observa, né, e que os outros filósofos também defendiam. Então, a sua ideia era de que toda a realidade, tá, desde de animais, plantas, pedras, seres humanos, tudo é constituído por partículas minúsculas que ele chamou de átomo. Tá? Hoje a gente
conhece a existência do átomo. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa interessante. São 2.500 anos depois, né? Quer dizer, 2.500 anos antes da gente, ele já sabia o que era um átomo, né? Talvez não da forma que a gente sabe hoje, mas ele já tinha ideia do que era um átomo. Tá? O átomo significa, em grego, né, o que não pode ser cortado. Tá? Então, o que ele defendia? Se a gente pegar uma coisa, uma pedra, é possível, a gente vai dividindo, até que chega um ponto em que ela não será mais capaz de ser dividida. Tá? Ela não pode, essa divisão não pode continuar. Tá? Então, aí a gente teria chegado no átomo, que não pode ser cortado. Né? Então, todas as coisas viriam dessas partículas. E os átomos são invisíveis para ele, né? Ele já falava isso naquela época, os átomos são invisíveis, indivisíveis, imutáveis, indestrutíveis e incriados. Tá? O que é incriados? Os átomos, eles sempre existiram e sempre irão existir. Não existe um momento na história em que não haviam átomos. Os átomos sempre existiriam, tá? E nem tampouco um dia eles vão deixar de existir. Então, os átomos seriam eternos, tá? Antes dos átomos, também não existia o vazio. Desculpa. Além dos átomos, existia também o vazio, tá? O vazio, o que ele era? O espaço entre um átomo e outro. Tá? E esse espaço, ele permite que o átomo tenha movimento, tá? E permite que esse movimento, os átomos se agreguem ou se separem, tá? Se caso não existisse esse vazio, os átomos não poderiam se mover e assim não poderiam formar tudo que a gente observa. Os átomos, eles se diferenciam do outro pela posição e pela forma que eles têm. Tá? E da combinação dos átomos com formas, né, nas suas formas, nas suas posições, que surgem as diferentes formas de vida, as diferentes coisas que nós conhecemos. Assim, da combinação desses átomos surgem, por exemplo, uma árvore, uma pessoa, né, qualquer coisa. Tá? Só que essa coisa, ela existirá por um determinado tempo. Em seguida ela vai morrer, tá? Vida e morte, então, seria a existência e a não existência, tá? Significa agregação e separação, né? A vida, a agregação, a morte, a separação desses átomos, né? Quando os átomos se agregam, eles gerariam a vida. Quando eles se separam, a morte, né? Ou a não existência, como eles falavam, né? Assim, nada deixa de existir realmente, apenas a combinação muda, né? Muda a combinação desses elementos, muda a combinação dessas partículas. Para ele também, né, para o Demócrito, ele dizia o quê? Que nada, que tudo é por acaso, né? O que a gente ouve muito é nada é por acaso. Ele vinha e falava o contrário, tudo é por acaso. Ele pensava não existir qualquer causa inteligente por trás dos fenômenos naturais. Lembra, né, que naquela época tudo eram deuses, eram semideuses, era Deus, né? Para ele não existia ali uma inteligência que criou tudo, tá? Então ele falava que se a gente observar uma flor, a gente vai ver uma certa ordem nessa flor, né? Uma disposição ali dos seus elementos. O caule fica num determinado lugar, as folhas em outro e a flor em outro. Tá? Se a gente alterar essa ordem, vira tudo uma bagunça sem sentido. Então, o universo para ele seria o maior exemplo de ordem que conhecemos. Tá? Porque é tudo organizado, né? Tudo organizado. Né? É aquilo que os gregos chamam de cosmos, né? Por ser tudo tão bem organizado, tão bem ordenado e harmonioso, isso seria belo. Tá? Então, ele falava que como é possível que algo tão organizado venha a existir? Então, algumas pessoas, né, explicavam essa existência, né, através de uma consciência maior, né, de uma inteligência que
que teria um determinado propósito, né? E que essa inteligência, né, para nós hoje seria Deus, ela seria responsável por ordenar tudo, tá? Demócrito, ele tirou isso, né? Esse pensamento, não. É o átomo que organiza tudo, que se organiza tudo. Primeiro vem a organização e depois a inteligência. Primeiro os átomos se agregam, formam tudo, organizam. E dessa organização nasce a inteligência, né? Ele falou o contrário de todo mundo, né? Que naquela época acreditava-se, né? Acredita-se, né? Claro, muitas pessoas acreditam em Deus, outras não. Mas de forma que o que se acreditava? Não. Veio aquela inteligência superior e organizou o universo. O universo, vamos ver que não é só o planeta Terra, tá, gente? Aí, o que ele falou? Não, não foi uma inteligência que organizou tudo, foi a organização que criou uma inteligência. Entendeu? Ele acreditava que a alma e a mente eram uma coisa só, era a mesma coisa. E que ambas eram constituídas por átomos. Esses átomos seriam lisos e esféricos, né? Tanto da alma quanto da mente. Quer dizer, não tanto da alma quanto da mente, né? Era uma coisa só. Para o filósofo, não existia a imortalidade da alma. Um ser humano, ele existe enquanto os átomos estão ali agrupados, né? Estão ali organizados, né? Os átomos aqui no meu corpinho, né? Tem bastante átomo aqui, né, gente, no meu corpinho. Tá bem organizado aqui. Eles se desorganizam, eu simplesmente deixo de existir. Não existe uma imortalidade da alma. Tá? Então ele vai contra o que, né, a sociedade em peso na época era a favor. Tá? Os átomos, uma vez que se transformavam em mente, eles eram capazes, né, de gerar aí esse pensamento e tudo, né? Então, depois, esses átomos, eu morri, esses átomos se desagruparam e eles vão formar novos seres. Esses novos seres, gente, não são uma nova pessoa, tá? Os meus átomos, eles vão formar árvores, pedras, estrelas, né? De fato, quando você morre, você vira adubo, né? O corpo da gente se transforma em outras coisas, né? A gente não sei se existe alma, não sei se existe, né? Mas o corpo se transforma, tá? O Demócrito, ele era um materialista, tá? E ele acreditava que a realidade era constituída apenas de átomos e nada mais. Portanto, não existe uma alma humana imaterial que seja capaz de viver eternamente. Ele vem falar assim, aqueles outros lá que falavam que era imortal, que se jogou lá no vulcão, tadinho. Tudo que há de eterno no cosmos são átomos. Os átomos, sim, seriam eternos. A alma, não. Então, as combinações dos átomos que formavam tudo o que a gente percebe. E também essas descombinações que tudo termina na descombinação, tá? Bom, então, esses foram os nossos pré-socráticos, tá? Na próxima aula a gente vai começar a falar dos socráticos, né? de Sócrates, né? Os pós-socráticos, né? Eles não são conhecidos assim, gente. Tô falando abobrinha para vocês. Na próxima aula a gente já começa a falar de Sócrates. Aí a gente conversa mais, tá? Beijão para vocês.